Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa oportunidade que Deus nos concede de uma vez mais estarmos juntos pelo Português Ministry, falando e estudando a palavra de Deus. Quem vos fala é o pastor Venilton de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Marcela, que está nos concedendo a oportunidade e a honra de fazer o estudo do meu livro Bibliologia. E hoje, já aqui no Brasil, na madrugada, nós estaremos falando a partir da página 12, o livro Bibliologia, que na verdade é o estudo da palavra de Deus. Na nossa primeira ministração, que aconteceu na semana passada, eu falei, só fazer uma rápida sinopse, que a palavra Bíblia, ela vem de biblion ou biblia, que quer dizer pequenos livros. E eu falei que a Bíblia, na verdade, é a biblioteca de Deus, que ela é composta por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os livros que nós não consideramos inspirados, que são os livros apócrifos. Então, nós recebemos que a Bíblia ela tem 66 livros inspirados. E eu falei na semana passada que a Bíblia ela foi escrita, por exemplo, por revelação, que homens santos, eu usei 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 e 21, porque nunca jamais nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela foi escrita por homens, sim, mas homens santos que falaram da parte de Deus e escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu falei que o Espírito Santo soprou os pensamentos de Deus na mente de mais de 40 autores, e eles apanharam a caneta e escreveram aquilo que Deus lhes inspirou. Então, a Bíblia ela é totalmente divina, porque, conforme eu já falei, 2 Pedro 1, 20 e 21, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E uma das coisas que eu falei na semana passada, fechando assim essa nossa breve revisão daquilo que falamos, que a Bíblia fechada é apenas mais um livro. Entretanto, a Bíblia aberta é Deus falando com o homem, é Deus falando sobre o homem e é Deus falando através do homem. Ela aberta, ela é a boca de Deus escancarada para a nossa vida. A Bíblia crida produz a salvação. A Bíblia praticada, ela produz a santificação. E a Bíblia aplicada, ela produzirá na nossa vida uma verdadeira transformação. Então, e a instrução do Senhor a Josué, logo assim, quando Josué teve a grande responsabilidade de substituir a Moisés, estava ali temeroso, Deus lhe falou, medita, Josué capítulo 1, a partir do versículo 8, medita na minha palavra, de dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Então, você será bem-sucedido, você irá prosperar em todos os seus caminhos. Em síntese, esta foi a aula inaugural do estudo do livro Bibliologia. Nós paramos na página de número 11, e no meu livro Conhecendo o Livro de Deus, ou Bibliologia, hoje nós vamos tratar
a partir da página 12. E eu quero lembrar que Martinho Lutero, ele foi um dos reformadores. A reforma protestante, iniciada em 31 de outubro de 1517, ela começou quando Martinho Lutero, insatisfeito com os dogmas, porque Martinho Lutero era um padre, e ele, insatisfeito com os dogmas, com a venda de indulgências, com todas as coisas que eram praticadas, inclusive algumas atrocidades, na Idade Média, em nome de Deus, Martinho Lutero, então, afixou, em 31 de outubro de 1517, este é considerado o dia da Reforma Protestante, então ele afixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. O desejo na época do padre Martinho Lutero não era sair da Igreja Católica. Quero falar sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero é considerado estudioso da Palavra de Deus como o pai da Reforma Protestante. Por que ele foi chamado de o pai da Reforma Protestante? Porque em 31 de outubro de 1517, em plena Idade Média, os rumos que a Igreja Católica tinha tomado eram rumos totalmente opostos ao que a Palavra de Deus nos ensina. E isso incomodava muito ao então padre Martinho Lutero. E um dia, Romanos, capítulo 1, versículo 17, lá estava escrito: o meu justo viverá pela fé. Então, esta passagem, que também está reportada em Hebreus, capítulo 10, 38, que é também uma frase do profeta Abacuque, que foi a primeira pessoa que falou sobre isso, em Abacuque 2, versículo 4, que o meu justo viverá pela fé. E o Martinho Lutero, que até então era um padre, ele ficou incomodado com a venda da indulgência, do perdão, com a venda da salvação, com tantas práticas erradas e pagãs que estavam sendo praticadas na Igreja Católica da Idade Média. E ele, então, como a Catedral de Wittenberg não havia smartphone, nem Zoom, não havia YouTube, não havia nenhuma das facilidades que temos hoje. Então, a Catedral de Wittenberg era uma igreja católica, ficava na praça, ficava ali no centro, onde as pessoas sabiam das últimas novidades. Então, a porta da igreja de Wittenberg era aquele local onde, por exemplo, se alguém queria vender uma casa, ele colocava o anúncio na porta da igreja. Você veja como eram as coisas. Se alguém quisesse vender um sítio, ele colocava o anúncio na porta da igreja, porque era o local por onde as pessoas passavam. Lembrando que nós estamos falando do ano de 1517. Estamos falando de cerca de 500 anos atrás, porque a Reforma Protestante ela já completou 500 anos. E hoje, aqui no Brasil, nós temos a alegria de que no dia 31 de outubro é considerado aqui no Brasil o Dia da Reforma Protestante. Isso está no calendário do Brasil. Eu louvo e agradeço ao Senhor, porque há esse reconhecimento por parte do governo brasileiro. Mas a ideia de Martinho Lutero não era sair da Igreja Católica, não era começar nenhuma reforma protestante. A ideia de Martinho Lutero era que o Papa ouvisse as suas reivindicações e de que ele pudesse fazer as modificações necessárias. Eu não quero me deter aqui às 95 teses, mas haviam algumas que eram muito importantes, que fosse considerado, por exemplo, que a Bíblia era a palavra de Deus, que não havia essa história, por exemplo, de que o Papa é infalível, de que fosse considerado a história
de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele coloca 95 teses num local estratégico, no local por onde as pessoas circulavam, que era a porta da Catedral de Wittenberg, por onde as pessoas sabiam das últimas novidades, e ele então coloca as suas 95 teses, foi um ato de coragem. Alguns padres que estavam acima dele, bispos, orientaram que ele não fizesse isso, mas ele, já imbuído do espírito da reforma, ele então coloca as 95 teses, em 31 de outubro de 1517, para chamar a atenção da sociedade alemã e para que, com certeza, isso chegasse aos ouvidos do Papa e ele, então, fosse chamado a Roma, juntamente com seus superiores, a fim de que pudessem colocar em discussão algumas práticas hereges que estavam sendo praticados pela Igreja Católica. Mas a verdade é que o Papa não aceitou as reivindicações de Martim Lutero. As 95 teses de Martim Lutero foram rejeitadas. E ele, inicialmente, foi conclamado pela liderança de Roma a desdizer ou abandonar as suas opiniões, que iam de encontro com a doutrina da Igreja Apostólica Romana. Mas Lutero não voltou atrás. E como ele não voltou atrás, ele então foi excomungado da Igreja Católica. Ele foi considerado herege e apoiado principalmente pela burguesia, que também estava muito insatisfeita com os rumos da Igreja Católica, e também a maioria da população. Lutero, mesmo tendo sido excomungado, ele não voltou atrás. Ele sustentou tudo aquilo que ele tinha colocado na Catedral de Wittenberg. E assim, há 500 anos atrás, nascia então a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela não foi um ato isolado, porque John Hus, ele 100 anos antes de Lutero nascer, ele já estava pregando contra as heresias. 100 anos antes de Lutero nascer, já estava pregando contra as heresias que a Igreja Católica estava praticando. E ele foi queimado vivo por causa da reação de Roma. Mas diz a história que antes dele falecer, ele disse já em meio às chamas, daqui a 100 anos há de nascer um cisne e esse vocês não conseguirão calar. Ou seja, todos nós compreendemos e entendemos que era sobre esse cisne que John Hus profetizou que haveria de nascer e que mudaria os rumos da pregação da palavra no mundo. Ele estava profetizando acerca de Martim Lutero. E esse dia foi 31 de outubro de 1517. Logo após as 95 teses terem sido afixadas na Catedral de Wittenberg, outros reformadores foram se levantando, não somente Lutero. Então, hoje, aquilo que nós chamamos de reforma protestante não começou como reforma protestante, mas, no decorrer dos anos, os historiadores, percebendo a importância do ato de Lutero e dos reformadores que se seguiram após ele, eles então passaram a considerar esse período da história como reforma protestante. Vocês sabem, aqueles que não sabem, eu estou no último ano, agora em 2020, do curso da graduação de licenciatura em História. E no ano passado, eu tive a alegria de poder estudar na Faculdade Estácio
acerca da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, ela hoje faz parte do currículo escolar, não somente do ensino médio, mas também da faculdade. E eu tive uma grande alegria, tirei uma boa nota, graças a Deus, de saber de que tudo aquilo que Lutero e seus seguidores, ou as pessoas que se sucederam após ele, foi considerado algo tão importante para o mundo daquele tempo, de que hoje consta no currículo das universidades a Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante foi algo que incomodou tanto que foi feito um concílio pela Igreja Católica, o Concílio de Trento, chamado também de Contra-Reforma, para rebater, para tentar sufocar a voz de Lutero e dos pregadores que o sucederam. E, na verdade, a palavra de Deus, ela ganhou uma dimensão que ninguém podia mais controlar a Reforma Protestante. É aquela história, muitas vezes nós nos parecemos com o omelete, é a unção do omelete. Quanto mais você bate, mais você cresce, ou quanto mais as pessoas lhe batem, mais você cresce. E quanto mais eles batiam em Lutero, quanto mais eles perseguiam Lutero, mais a tese de Lutero, ou as 95 teses, mais as propostas de Lutero ganhavam força. E, a partir daí, a Reforma Protestante ela ganha todo mundo. E hoje, no contexto da disciplina História, esse período de tempo da Idade Média, de 1517, foi considerado a reforma, ou o início da Reforma Protestante. E, a partir da atitude de Martinho Lutero, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, a partir da atitude de Lutero, passamos a caminhar como protestantes, ou protestare. A palavra protestante ela quer dizer protestare, ou seja, aqueles que protestaram a favor do testemunho, a favor da inspiração da palavra de Deus, a favor da Bíblia Sagrada. Então, a Reforma Protestante ela foi um movimento de retorno à Escritura. Ela foi um movimento que protestava contra as heresias da Igreja Católica Romana. E uma das coisas que Lutero pregou foi também acerca dos livros apócrifos, porque nós cremos, e Lutero também cria desta forma, que são 66 livros inspirados por Deus, é aquilo que nós chamamos de o cânon sagrado. Entretanto, a Igreja Católica, no decorrer dos séculos, também ali já no Concílio de Trento, ela fez alguns acréscimos ao livro de Daniel, e aí esse livro, essa parte, o nosso livro de Daniel, vai até o capítulo 12. Então, essa parte que foi acrescentada foi considerado como apócrifo. A palavra apócrifo, aí no meu livro, está na página 12. Ela quer dizer espúrio, quer dizer estranho. Temos também o livro de Baruque. Se você observar na sua Bíblia e na minha Bíblia, nós não temos o livro de Baruque, mas na Bíblia Católica existe o livro de Baruque. Então, nós não entendemos que Baruque seja um livro inspirado para o cânon. Ele tem o seu histórico. Claro, o livro de Macabeus tem o seu valor histórico. Entretanto, Macabeus, primeira e segunda Macabeus, que está ali naquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, ele não é considerado por nós como um livro inspirado por Deus. A palavra apócrifo, espúrio,
estranho. Então, nós entendemos que as Escrituras são inspiradas por Deus e que nós não temos o direito de acrescentar qualquer coisa à palavra do Senhor. E Martim Lutero, então, ele protesta a favor do testemunho, ele condena os livros apócrifos. E eu coloquei aqui na página 12 do livro que eles não foram escritos na língua hebraica do Velho Testamento. Por quê? Porque a Bíblia, originalmente, ela foi escrita em hebraico e em algumas passagens em aramaico. Sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, no grego popular, no grego. Mas um dos motivos pelos quais Lutero rejeitou os livros apócrifos foi porque eles não foram escritos na língua hebraica, a língua do Antigo Testamento. Flávio Joséfo, que foi um importante escritor do primeiro século da Igreja, ele rejeitou totalmente os livros apócrifos. Os judeus, os mestres judaicos, não reconheceram os livros apócrifos ou os acréscimos que foram feitos na Bíblia Sagrada pela Igreja Católica. Os judeus não os reconheceram da escrita inspirada por Deus, porque, conforme nós já citamos, nenhuma profecia da Escritura, porque a Bíblia também é chamada de sagrada, então, quando a Bíblia fala sobre Escritura, ela está se referindo à revelação da palavra como um todo. Então, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E também os livros apócrifos, ou aqueles que foram acrescentados ao cânon sagrado, eles nunca foram citados no Novo Testamento pelo Senhor Jesus. E a igreja primitiva, quando nós chamamos de igreja primitiva, estamos falando da igreja apostólica, ou seja, que os apóstolos de Jesus, quando Pedro iniciou a pregação, e depois nós terminamos ali com o apóstolo Paulo, então a gente chama de igreja primitiva aquele período de tempo que vai desde a descida do Espírito Santo até quando o apóstolo Paulo e o apóstolo João finaliza o livro de Apocalipse, aproximadamente no ano 96 depois de Cristo, quando João, ali na ilha de Patmos, exilado e preso por causa do testemunho de Jesus, ele então recebe a revelação do livro de Apocalipse. João estava na ilha rochosa, uma ilha de mármore, onde se extraíam pedras de mármore para as construções do Império Romano. Então, João foi lançado na ilha de Patmos, ele estava já próximo aos seus 100 anos de idade, e conforme ele diz no livro de Apocalipse, ele achei-me na ilha chamada Patmos, em Apocalipse 1, por causa do testemunho, ou seja, por causa da palavra de Deus. E ele, então, recebe a revelação do livro de Apocalipse. Então, os livros apócrifos, fazendo aqui uma revisão, eles não estavam na língua hebraica, na língua original. Flávio Joséfo, grande historiador do Antigo Testamento do primeiro século, rejeitou os livros apócrifos. Os judeus, como um todo, não o reconhecem como parte das Escrituras, nunca foram citados pelo Senhor Jesus nas suas pregações, e a Igreja Apostólica, a Igreja Primitiva, ela rejeitou totalmente os livros apócrifos. Entretanto, eu coloquei na página 13
do nosso livro, que nós não podemos dizer que os livros apócrifos não foram livros importantes, porque nos livros apócrifos nós temos a história dos macabeus, e os macabeus, eles enfrentaram uma grande, eles lideraram uma oposição quando os gregos introduziram a religião e o culto dos deuses da Grécia em Israel. E aí Judá Macabeu, que era filho do sacerdote Matatias, ele liderou uma revolta contra a religião grega, porque, inclusive, os gregos chegaram a matar um porco no Santo dos Santos. E o filho do sacerdote Matatias, Judá Macabeu, ele se revoltou contra isso. E os gregos, é claro, combateram contra os judeus. Milhares de judeus foram mortos, mas o povo de Deus saiu vencedor. Foi feita uma nova menorá, a menorá de 9 lâmpadas. A partir daí, foi estabelecido em 160 a.C. a festa de Hanukkah, que é celebrada até o dia de hoje. Então, o livro, os livros de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, têm o seu valor histórico, porém, eles não podem ser considerados como livros inspirados por Deus. Então, e lá em João, capítulo 10, versículo 22 e 23, está escrito assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus passeava no pórtico de Salomão. João, capítulo 10, versículo 22 e 23. Então, a Bíblia faz menção, em João 10, 22 e 23, da festa de Hanukkah, ou da festa das luzes. E Jesus participou dessa festa. Então, existe um valor histórico. Mas para fechar essa nossa segunda ministração do livro Bibliologia, na página 12, na página 13, na página 14, nós queremos deixar bem claro que nós entendemos que a Bíblia ela é composta por 66 livros. E esses livros, sim, são livros inspirados por Deus. E eu escrevi na página 14 que a Bíblia hebraica ela possui 24 livros no Antigo Testamento. A Bíblia ortodoxa, 80 livros, 66 mais 14. Já a Bíblia católica ela é composta de 73 livros. Os 66 que nós acreditamos que são inspirados por Deus e 7 livros que são apócrifos, que são ocultos, que são estranhos, que nós não consideramos como inspirados por Deus, porque nos baseamos que Deus soprou os seus pensamentos na mente dos escritores. E eles, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, por isso, nós rejeitamos totalmente, pelos motivos que eu já citei, os livros apócrifos. E nós entendemos que os 66 livros, 39 do Velho e 27 do Novo, são a revelação plena da perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, por hoje, nós vamos ficar com... Avançamos mais 2 páginas, mas tratamos de pontos muito importantes, principalmente no que diz respeito à inspiração da palavra de Deus e dos livros apócrifos que foram colocados no 19º concílio, que foi o Concílio de Trento, que foram colocados entre os anos de 1546 a 1563, 1546 a 1563. Então, nesse concílio, eles acrescentaram os livros apócrifos, mas nós rejeitamos porque cremos
que uma vez que Deus selou a sua palavra, ninguém mais precisa de acrescentar coisa alguma, porque ela é suficiente para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a todos e na próxima semana nós vamos seguir estudando o nosso livro Bibliologia, conhecendo o livro de Deus. Quero agradecer à pastora Marcela, aos irmãos do Portuguese Ministry por estarem participando e a você que está acompanhando pelo YouTube, que esse estudo possa ser um estudo de grande bênção e de grande valia para a sua vida. Foi muito bom estar com você. Aqui no Brasil já são 00:42. Em Phoenix, que é a base do nosso estudo, são 8:42 da noite. E que Deus possa propagar esse estudo através de várias cidades, de várias nações. E eu louvo e agradeço a Deus, porque esta foi a proposta desse livro. Meu muito obrigado, que a graça, que a paz e a bênção de Deus esteja na sua vida. Eu te amo em Jesus, graça e paz. Boa noite!